Hoje eu converso com o estilista Isaac Silva, que estreou ano passado no São Paulo Fashion Week e fez um super fashion moment mostrando o poder da cultura negra e da moda feita por negros. Então eu queria primeiro começar pedindo para você contar um pouco essa trajetória sua, que é uma trajetória, eu acho, de muita garra, porque não só por esse trajeto, mas por questões de raça, de gênero, etc. E das superações que você teve nesse caminho também, né, Isaac? Que acho que pode inspirar muita gente. Sim, eu vim de uma cidade, Barreiras, Bahia, que é no interior. E Barreiras é uma cidade que ela é banhada pelo um dos afluentes do Rio São Francisco. E lá tem o Rio Grande. Então, fui uma criança que nasceu perto do Rio, uma cidade pequena. E na minha rua tem uma grande amiga que é Morena, que é a costureira do bairro. E Morena passava minhas tardes, tipo pós-escola, quando estava livre, eu ficava no ateliê dela, né? Então eu via todo esse processo dela costurando, tipo as pessoas trazendo, né? Os metros de tecido. E daí que eu via que aqueles tecidos lindos viravam lindas roupas. E isso foi me encantando, o barulho da tesoura cortando. Quantos anos você tinha quando você começou essa aproximação? Morena foi a pessoa que me deu o primeiro banho quando eu nasci, tipo. Ela é bem próxima da família, era uma das melhores amigas da minha mãe e do meu pai. Ela foi, tipo, naqueles álbuns de criança, né? Tem assim, Morena que me deu meu primeiro banho. Assim. Então, ali eu já sabia que eu queria trabalhar com aquilo, mas sem saber o que era moda, né? Porque a moda sempre foi um pouco não tão acessível, né? Não sabia o que era moda. E daí minha mãe ficou viúva muito cedo, minha mãe quis reconstruir a vida dela, e daí minha mãe teve a brilhante ideia de mudar para Salvador. E aí, morando em Salvador, eu fui ter principalmente o contato com a cultura afro-brasileira muito forte, né? Salvador, ela existe uma apartheid muito grande na cidade, né? Onde uma população onde é a cidade que tem muitas pessoas negras, mas as pessoas negras têm pouco acesso à sociabilidade da cidade, né? Saúde, educação, bons empregos. Então, em Salvador, que já veio essa coisa também, questão política também, né? Do que é ter um jovem negro, né? Tipo, naquele momento. E em Salvador que eu comecei, tipo, comprei minha revista de moda, todos os cursos de modas que tinha na época eu fazia. E eu sempre dialogava com minha mãe, né? Eu falava, mãe, eu quero fazer moda, eu quero ser estilista. E ela, meu filho, é uma profissão de gente rica, tipo, invista em ser jornalista, advogado, em outra profissão. Porque ela falava, a moda é inacessível, tipo, a moda é uma profissão para gente rica, é uma profissão da elite. E daí eu bati na tecla e falei, não, o que eu gosto é o que eu quero ser. Eu desenhava bastante também, eu ficava muito tempo desenhando, eu quis entender o que era moda, eu fui estudar o que era moda. E o mais engraçado, fazer um curso de corte e costura meio que escondido dela, né? Tipo, eram umas senhoras evangélicas e aos sábados davam um curso de corte e costura. E aí, aos sábados, eu ia lá aprender o ofício do corte e da costura. E nisso eu fiz uma faculdade, que é um curso rápido, 2 anos e meio, e por não conseguir um trabalho ou um estágio, que nem para eu conseguir a formação, eu tive que ter uma mini marca onde eu fazia camisetas, já costurava alguns vestidos, eu comprei uma maquininha de costura, era Dia das Mães, tipo, e a maquininha de costura estava em promoção, eu comprei essa maquininha. E fui juntando meu dinheiro, eu trabalhava também, sempre trabalhei para pagar os meus cursos. Eu trabalhava na bilheteria, eu era bilheteiro. E trabalhando, Na bilheteria da onde? era um teatro, eu trabalhei no Teatro 18 e foi muito bom. Lá eu fiz um curso de figurino para teatro da Aninha Franco, que é considerada uma das mulheres mais inteligentes do Brasil. Tipo, trabalhando na bilheteria, eu vi os figurinos, vi a maquiagem, era bem interessante.
E depois disso, eu fui trabalhar na bilheteria de casa de show. E quantos anos você tinha na época que você trabalhava na bilheteria? Ah, eu tinha 17 anos, tipo. Desde cedo você começou a trabalhar. Sempre, desde a época que minha mãe ficou viúva muito cedo, minha mãe sempre me levava para trabalhar com ela, né? Então, tipo, eu já sabia fazer serviço de banco. Então, desde os 13 anos, eu sempre estava ali aprendendo a fazer alguma coisa. E em Salvador também, tipo, na época do colegial, para eu conseguir comprar minhas coisas, eu fazia brigadeiro na escola para vender. Tipo, sempre. Uma coisa que a gente, quando não é de família rica, a gente sempre arruma alguma alternativa para conseguir, né, dinheiro. E quando a gente olha, principalmente dentro de periferias, o jovem da periferia, ele sai muito cedo para trabalhar. Então, esse jovem acaba não tendo acesso à educação porque ele tem que ir cedo para o mercado de trabalho. Porque já que os pais não podem dar esse auxílio de dinheiro, eles acabam indo trabalhar. Então, tipo, eu sempre trabalhei muito cedo, tipo, me amadureci muito cedo também, né? E logo que eu terminei os estudos e o que eu achava que eu tinha aprendido em Salvador, eu decidi vir para São Paulo, né? Que São Paulo é onde os sonhos acontecem, né? Tipo, eu já vinha para São Paulo já desde 2004, que a família do meu pai são do Nordeste, são do Auá, lá do Curundunu, que é a parte mais negra e indígena da família, e decidi vir para São Paulo. Aí, quando E eu cheguei, a tua mãe é o quê? minha mãe é de Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Tá, mas ele é negro indígena e a tua mãe? Minha mãe é negro com branco, com índio. Minha mãe é bem. Bem Minha mãe brasileira. é bem a mistura. É bem miscigenada mesmo. Tipo, minha família toda ela é muito miscigenada, né? Então, um momento eu estou procurando a história, né? A árvore genealógica da família. E ela é muito brasileira. Tipo, Silva, Ferreira, Campos e o Oliveira. Então, é muito português. Então, daí, tipo, eu tô tentando ver quem foram meus bisavós, tataravós, quem vieram antes, né, para eu estar aqui, para entender muito mais dessa história brasileira, né? Tipo, que eu trago na minha moda, essa moda afro-brasileira e indígena. E, e veio quando eu vim para São Paulo, Não, mas tipo. daí em Salvador você me contou que você estudou moda lá. Sim, fiz o curso. Eu fiz todos os cursos que tinha de graça, Lili, eu fiz. Aí eu Hum, estudei lá, eu estudei junto com o Vitorino Campos, a gente é da mesma época, a gente é querido. grandes amigos hoje, Vitorino, Jefferson Villanova. E aí eu decidi vir para São Paulo. Um belo dia arrumei minha mala e falei, mãe, estou indo para São Paulo. Ela falou, ah, você vai passear? Eu falei, não, estou indo para morar. E vim para São Paulo. Um amigo que já conhecia o André da Casa de Criadores, ele falou: ah, tem um estágio na Casa de Criadores. Aí eu fui fazer um estágio na Casa de Criadores e conheci o Gustavo Silvestre, que foi a primeira pessoa a me Mas dar você tem sorte, hein, Isaac? Porque chega em muita. São Paulo, vai para Casa de Criadores, estágio com o Gustavo Silvestre. É, Que estrela! sim, Ah, foi bem especial. E fiquei um tempo com o Gustavo, até que em determinado momento ele decidiu outras coisas na carreira dele. Foi muito bom. É o que eu falo que os pilares que os estilistas que eu estagiei, que foi ele, que traz essa brasilidade muito grande na moda dele. O Geraldo Couto, por trabalhar com noivas, eu aprendi a ver o que é uma seda, o caimento do tecido, um bom acabamento. E o Eder Silveiro, que, tipo, ele entende muito bem da produção de roupa, de pesquisa, como fazer um desfile. Então eu estava ali. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz muitas entrevistas em grandes marcas e infelizmente a gente é esbarrado, tipo, nossa, tem faculdade no Nordeste, em Salvador. Tipo, então, nas entrevistas de emprego era um banho de água fria, porque normalmente as empresas elas querem pessoas muito qualificadas e formadas em São Paulo. E daí onde eu sempre debatia com elas, né? Eu falava assim, nossa, tipo, a empresa exige tanto para um salário X. Tipo, então a moda ela quer sempre um investimento da gente, né? Tipo, sempre investir. Quando normalmente você vai trabalhar, os salários não são tão altos como são. Mas
o amor que eu tenho pela moda é tão grande que isso nunca me fez abalar. Tipo, eu sempre fui persistindo. E trabalhava com o André Hidalgo na produção da Casa de Criadores e fazia o auxílio para esses estilistas. Até que em um determinado momento eu decidi, ou eu ia fazer um curso fora do Brasil, ou eu iria fazer um curso dentro do Brasil. Fiz pesquisa e vi que o Senai era o melhor lugar, o Senai do Brás, tipo, tecnólogo em produção do vestuário, que ia me dar um alicerce maior de produção. Porque Técnico, né? a parte de técnica, que aí as faculdades de moda no Brasil pecam muito, né? Tipo, é muita parte conceitual, é onde você vai ser um estilista, que eu quando terminei, eu achava que eu ia sair do ensino, né? E ia arrumar um emprego. E, tipo, foi bem difícil no começo. A sorte foi ter conseguido esses estágios com os estilistas, né, da Casa de Criadores. E fui estudar no Brás, no Senai, eu estudava à noite. E durante que eu estudava no Brás, o Eiden me conseguiu uma vaga de assistente de estilo no Bom Retiro. E aí onde eu tive o contato, né, que é essa outra bolha da moda, né, que é o Bom Retiro, que é uma cultura dos coreanos que faz uma roupa. Tipo, não foi uma experiência muito legal trabalhar lá, mas eu aprendi com muita dor lá. E lá eu entendi que para produzir roupa não se precisa sofrer tanto. Tipo, acho que para produzir roupa, a gente pode produzir roupa de uma maneira muito mais leve, muito mais legal. Tipo, tinha momentos que eu falava assim, nossa, parece um centro cirúrgico, gente. A gente tá fazendo roupa. Tipo, é roupa. Tipo, é lindo fazer roupa, mas, tipo, vamos, sabe? Tipo, eu imaginava que seria uma outra atmosfera. E depois que eu saí do Bom Retiro, eu decidi o que fazer da vida, porque eu não sabia se eu ia continuar trabalhando com moda, e se eu fosse trabalhar com moda. E assim, eu nunca quis ter uma marca, né? Tipo, eu nunca quis ser o estilista da linha de frente. Mas Eu você veio achava para São Paulo por quê, então? Você não queria isso? eu queria trabalhar numa grande marca, tipo, como tipo, na equipe de estilo, né? Porque toda grande marca tem um estilista que cuida do jeans, um estilista que cuida da malha. Tipo, eu nunca quis ser o estilista na frente, mas achava que eu ia ter uma boa recolocação no mercado de trabalho. Então, como nessas entrevistas eram tão duras para mim que eu parei de ir. Tipo, eu não mandava mais currículo. Você diz quando você chegava para a entrevista de emprego, você sentia o quê? É tipo uma inclusão, assim, porque normalmente, um exemplo, eu fui numa entrevista onde eu cheguei, eram 3 etapas. E na terceira etapa, que eu vi todas aquelas meninas padrões, Santa Marcelina, FAAP, e eu era a única pessoa ali negra naquele lugar. E quando eu fui fazer a entrevista final, tipo, rolou um choque, né? Tipo assim, como você foi selecionada até aqui, né? E nessa seleção foi tipo, olha, você não faz o perfil da empresa, a gente está procurando um perfil de uma pessoa que já viajou para fora, teve uma experiência. Então, são vários. E é uma vaga de assistente. Então, ele é uma linha dura, assim. Então, eu falei, olha, eu vou trabalhar com moda, mas eu vou trabalhar com moda através de outro viés. E nisso, nesse outro viés, eu saí do Bom Retiro e comecei o estudo para montar a marca Isaac Silva, né? Tipo, eu recebi o seguro-desemprego nesse momento, fazia alguns freelances e fui investindo nessa marca. E aí aprendi um projeto. Nesse momento, você já tinha essa coisa engajada e ativista que você tem na moda desde o começo? Esse engajamento, principalmente para pessoas negras, é desde quando a gente nasce, né? Tipo, a gente não sabe o que é o preconceito. O preconceito é algo que o sistema da branquitude fez e reflete na gente. Então, a maneira que a gente tem de combater isso, normalmente são pessoas que ficam deprimidas, depressivas, e no meu caso, eu me fortaleci. Eu não deixei essa dor ser tão grande para chegar na depressão.
Então, e principalmente quando a gente é do Nordeste, quando a gente somos pessoas negras, afrodescendentes, a gente já sabe, o sistema vai trazendo isso pra gente. Quando a gente entra numa loja, quando a gente entra no shopping, que é seguido, e vários sinais são dados. Então, daí a gente começa a entender, conversar com outras pessoas e entende o que é esse sistema. Então, quando eu vi que esse sistema era assim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, já que eu quero fazer agora, tipo, ter uma marca, já que o mercado de trabalho não vai me absorver e eu não vou desistir de trabalhar com moda, eu vou criar uma moda que fale de Brasil. Porque eu estava cansado, Línia, de ver desfiles. Eu amava, tipo, o auge da moda. Eu amava ver os desfiles, mas eu via tanta pouca representatividade. Eu via tanta pouca. Existia, assim, alguns estilistas, mas, tipo, a maioria era, tipo, desfiles que eu via só com modelos brancas. Eu achava aquilo, assim, sabe, tipo, chocante. Falar, nossa, tipo, as pesquisas de coleções. Então, eu achava isso muito gritante e dói bastante isso. E fui ver que outras pessoas tinham esse mesmo pensamento junto comigo. E daí eu fui fazer uma pesquisa, né? Quem são os estilistas que vieram antes de mim, né? Que cultura é essa? E aí eu fui me aprofundar muito na cultura afro-brasileira. E a cultura afro-brasileira, ela está dentro de Candomblé. Então, quando a gente vai estudar a história do Brasil, que movimentos negros sempre existiram. Desde que o primeiro negro foi tirado da sua África e pisou no Brasil, ele sempre se revoltou. Sempre existiram revoltas. Claro, Sempre. né? Tem como não se revoltar com o que aconteceu? Uma atrocidade humana. Então, eu fui fazendo esse estudo e fui estudando principalmente a mulher negra brasileira. Ela teve um papel muito importante na função da sociedade. E daí a gente tem histórias de grandes mulheres que são chamadas de ganhadeiras, as escravas alforreadas, que daí a gente tem a história da joia crioula, a gente tem história da cultura têxtil brasileira, porque as mulheres negras não poderiam se vestir como as mulheres brancas. Então, as mulheres negras que já vinham de uma África tão rica de cores, de tecidos, de acessórios, quando chega no Brasil, elas reinventam essa vestimenta e essas joias. Então, elas criam aí uma moda afro-brasileira, que é um pouco da África feita aqui no Brasil. Um exemplo é o balangandã. O balangandã é uma coisa mais linda. A história do Brasil está ali e é muito pouco contada. Nunca uma estilista de nenhuma marca, nesses anos que a gente tem de moda, contou a história dessas mulheres, dessas joias, dessa vestimenta e disso, né? Tipo, a mulher negra, ela não podia se vestir como a branca. Tipo, e mesmo no tempo em que a branquitude, para apresentar os seus escravizados quando ia à missa, um código de moda eles andavam descalços. Um escravo que não era alforriado, ele não tinha calçado. Que aí, quando teve a Lei Áurea, a primeira coisa que todos os negros do Brasil foram fazer foram sapatos. Eles foram buscar para vestir seus pés, porque aquilo ali era o que identificava que ele era um escravizado. Então, na nossa moda é pouco contada isso. Eu não vi isso na universidade, eu vi isso pesquisando no Museu Afro, indo em palestras. E a gente tem uma cultura... Não, na nossa moda isso é pouco contado, na história é pouco contado. Muito. Então, né? A nossa educação não mostra esse lado da história, né? Acho que hoje em dia também... Acho que agora a gente vai começar a mudar, se Deus quiser, né? Vai. Precisa muito. E daí eu fiz uma primeira coleção que se chamava Lady Bahia Tropical, que é contando a Salvador do momento, né? Que Salvador sempre esteve na moda, as pessoas sempre vão para Salvador, mas as pessoas não sabem o que é uma Salvador de verdade. Assim, né? Tipo, Salvador é uma cidade turística onde se eu fosse presidenta do Brasil, eu daria uma passagem para todo mundo ter que conhecer a Bahia. Todo mundo tem que passar por Salvador, porque o berço do Brasil está lá.
Então, apresentei um projeto com o André, fiz mini desfile no meu apartamento. Eu falei, André, eu quero fazer parte do line-up do evento. Chamei umas modelos, fiz um mini desfile, ele gostou. E daí eu fiz o meu primeiro desfile na Casa de Criadores, que foi em 2015. Que foi nesse desfile que eu conheci a Mama, que é Sodiopo, que é uma senhora senegalesa, que mora no Brasil há 15 anos, que ela fez os turbantes do desfile e ela que me apresentou os tecidos africanos, né? Eu já conheci os tecidos africanos lá em Salvador, mas o meu contato maior foi com a Mama, essa senhora senegalesa que trabalha comigo até hoje. E a Mama que me ensina a história do tecido, as cores, conta a história dessa África e ela é tão presente no Brasil. E é presente na comida, na música e na nossa vestimenta. Então, eu acredito que no Brasil a gente é tanto África, indígena, do que europeu. Isaac, foi nesse desfile já, nesse primeiro, que você falou da situação das mulheres negras, do índice de mortalidade, que as mulheres negras o índice de mortalidade era muito maior do que o das brancas? Sim, sim. Quando eu fui falar com o André, eu falei, no meus desfiles eu quero ter uma representatividade muito maior de mulheres negras do que de mulheres brancas. E, tipo, ele entendeu super, ele nunca subnotificou em nada. E eu sempre nas entrevistas com os estilistas, seus colegas, e na mídia em geral, sempre contava isso. E daí, num desfile que foi muito marcante, que foi o Dandaras do Brasil, né? Dandaras, a mulher de Zumbi dos Palmares, à frente do quilombo, essa grande mulher, que aí eu fui estudar a história desse quilombo maravilhoso, a história do Brasil. E contando a história da Dandara, eu trouxe para os dias atuais, né? Tipo, a mortalidade de mulheres que morrem encarceradas pelo trabalho. É muito duro o que a sociedade brasileira faz com as mulheres. E a gente precisa proteger essas mulheres porque elas são a base do mundo. É como a Angela Davis fala, né? Quando as mulheres negras se movimentam, o mundo se movimenta junto com elas. Então, o mundo ganha muito com isso. A gente não acaba perdendo com isso, a gente ganha muito. E nesse Distrito de Laras do Brasil, eu recebi um convite para conhecer a Elza Soares. Um maquiador da Elza Soares mostrou o desfile, porque eu usei a trilha da Laís da Luz com a Elza Soares. A Elza gostou muito. E a Elza é uma mulher à frente dela, moderna, falou: eu preciso de um novo nome, me vista. E ela estava lançando A Mulher do Fim do Mundo, aonde eu comecei a vestir ela para programas de TV, eu fiz um guarda-roupa para ela quando fazer a turnê dela internacional. Ela já não queria mais fazer turnê internacional. Ela falou: vou acabar fazendo, eu preciso me apresentar bem. E aí eu ganhei esse presente do universo de conhecer a Elza Soares. E quando eu conheci a Elza Soares, foi o maior prêmio e a maior crítica que eu recebi. Tipo, de dizer, você está indo pelo caminho certo, isso, continua. E depois de Elza Soares, veio muita gente bacana. Tipo, veio a Lineker. Lineker é uma cantora maravilhosa. E nesse momento, eu comecei a ser mais ativista. Tipo, uma professora minha, que é a Carol Barreto, que é estilista também, ela tem artigos lançados que nós fazemos moda ativista, né? E a moda tem que ser ativista, porque a moda dialoga com muitas coisas. Muitas. E cada coleção eu fui contando um pouquinho disso, né? Uma coleção que me marcou bastante foi a história da Chica Congo, né? Que é o a primeira travesti negra. Me conta essa história, assim, mais profundamente. Eu tenho uma grande amiga que é a Neon Cunha. Tipo, tem uma equipe muito diversa, né? Tipo, quando eu planejei a marca, eu falei, quero ter pessoas. E a Neon Cunha é uma mulher trans negra, inteligente, super intelectual. E a Neon que me ajuda nessa parte conceitual, né? Que a gente entra um pouquinho de desenvolvimento de coleção, né? Como é que se nasce uma coleção? E meu desenvolvimento de coleção eu pego um tema, uma ideia, e a gente vai estudando primeiro, antes de desenhar, antes de procurar tecido. E a Neo me apresentou a história da Chica Manicongo, que eu já tinha ouvido falar nela no Teatro 18, onde o Luiz Motti, que é um sociólogo lá de Salvador, ele que criou o GGB da Bahia,
sabe Muito hoje, engajado. muito engajado, se a gente sabe hoje quantas pessoas mortas são de transfobia, GLTfobia, é por conta dele. Ele lutou por... E ele foi fazer um estudo em Portugal, que ele queria saber quantas pessoas foram mortas por serem gays e por serem lésbicas. E daí ele encontrou uma carta de um português de Salvador, dizendo que o escravizado que ele comprou se comportava como mulher e queria ser chamado como mulher. Então, aí a gente tem o primeiro registro da primeira mulher trans não brasileira no Brasil. E ela, tipo, no registro fala, ela joga pedra que chama de que a gente deu para ela e ela quer ser chamada de Chica Manicongo. Isso é 1698 no Brasil Colônia. 1698. A Neon Cunha me trouxe essa história. Então, eu fiz esse desfile da Chica Manicongo. Foi, tipo, assim, maravilhoso. Essa roupa que eu tô é da coleção da Chica Manicongo. E todas as coleções eu tenho que contar um pouquinho, né? Dessa história que eu vou pesquisando e trago para o público, que eu falo que todos os estilistas que apresentam uma coleção é um contador de história. E eu acho que tem muitas marcas que não aproveitam isso, essa passarela tão rica, e eu fico muito triste, porque eu trabalho com moda, na moda. E quando eu vejo meus colegas de trabalho não fazerem isso, não valorizar o nosso Brasil tão grande, tão diverso, aí eu olho para quem está fazendo, tipo, deixo ele lá. Mas, Isaac, é tão legal. Eu acho que assim, um dos lados da moda que eu gosto muito é a possibilidade dela ser esse megafone e da gente aprender tanto. Porque quando você traz suas referências, eu aprendo alguma coisa. Quando o outro traz a referência dele, a gente também aprende. Então, é uma possibilidade de abrir tantas janelas. E Sim, você, eu acho que você tem feito isso de uma maneira tão delicada e ao mesmo tempo tão contundente. A sua estreia no São Paulo Fashion Week, como eu te disse, como eu escrevi e insisto, foi um fashion moment como há muito a gente não via. Porque você fez um pacote completo ali, entendeu? De moda, de atitude, de energia, de plateia, de tudo. Conta para as pessoas que não viram o seu desfile, essa estreia que foi o ano passado, e desde o cenário, você já trazia os elementos da cultura afro-brasileira. Realmente foi um desfile muito emocionante, muito forte, e que eu acho que é um marco na moda brasileira. eu não queria ser a pessoa para abrir essa porta, mas eu tive que me transformar nessa pessoa. E imagine quantas pessoas quiseram fazer isso. E nesse tempo todo de moda, então, causou muito esse fashion moment, porque as pessoas queriam aquilo. As pessoas queriam esse momento. E não era só eu, eram as pessoas, eram os críticos, os compradores. Então, era um momento, até os modelos, tipo, teve muito modelo que ficou muito emocionado, tipo, essa parte das modelos me tocam muito, que as modelos falavam assim, Isaac, eu tô me sentindo em casa, eu nunca participei de um desfile onde eu tivesse tantas pessoas negras, desfiles, eu sou a única negra. Então conta primeiro como surgiu esse slogan que você tem, que é maravilhoso. E o Acredite no Seu Axé veio quando eu decidi montar a loja, porque no mercado de moda eu entendi que lojas multimarcas não estão preparadas para receber pequenas marcas, tipo, financeiramente, então eu decidi ter um ponto de venda. No que eu decidi ter um ponto de venda, e a marca Isativa, eu não sou sócio investidor, onde eu falo, meus sócios investidores são os clientes que compram as peças, essa linda. Então chegou um momento que eu pensei em desistir. Tipo, é muito complicado, tipo, ter um ponto de venda, era a reforma da loja.
e entender esse processo, né? Tipo, de ter as peças na loja, como atender. E aí eu me dei e falei, você tem que acreditar em você, você tem que acreditar no seu axé. Você tem uma energia, você tem uma representatividade de muitas pessoas que vieram antes de você. Então, daí que eu vim com esse slogan. Eu falei, eu preciso ter o Acredite no Seu Axé na loja. Daí veio de estampar as camisetas, que as camisetas que estão salvando a marca nessa pandemia, tipo, as pessoas estão comprando, né? Que a camiseta é uma peça, né, slow fashion, as pessoas querem ter. Então, é o que está salvando no momento. E decidi botar na escada. E aí decidimos ser o tema da coleção. Porque a gente queria fazer uma pequena homenagem ao Oxalá, né? Da cultura africana. Oxalá é o senhor, é um senhor, às vezes, bem rabugento, assim, sabe? Tipo, aquele velhinho que a gente tem em casa que não quer obedecer. É ele. E daí eu fui estudar que na cultura de Candomblé tem histórias lindas e maravilhosas dos orixás. E uma dessas histórias que veio o de usar o branco, e daí onde eu trago um ponto, né? No Brasil, festa de final de ano, todas as pessoas usam qual roupa e qual cor, né? Tipo, normalmente uma roupa de algodão e de cor branca. Evangélicos, católicos, quem não tem religião. E o branco E veio só aqui no Brasil isso, em da... lugar nenhum do mundo tem isso. E isso é culturalmente afro-brasilidade. É da cultura brasileira isso. Então, eu vi essa história que Oxalá foi visitar um dos filhos dele, mas Exu, em alguns determinados momentos, enganou ele e ele acabou sendo aprisionado na prisão desse filho dele. E daí o filho dele, quando descobriu que o pai estava nessa prisão, ele falou que todo mundo, para comemorar, deveria usar branco. Então, na cultura de Candomblé, usar branco é o luto, é a esperança e é esse momento de liberdade. Então, a gente decidiu que todas as peças seriam brancas e eu iria trazer de volta todas as modelagens que eu trouxe durante esses 5 anos de marca, né? Porque cada coleção é um investimento muito grande que os estilistas fazem em modelagem. E eu acredito que a gente não precisa ter tanta roupa no mundo, né? Na minha loja, que nem quando estava aberta, as pessoas encontram peças desde a primeira coleção. Porque acho que essa engrenagem louca que até agora refletiu lá fora, de ter fashion cruise, de ter tantas. Não precisa ter tanta roupa. Então, um estilista ele pode estudar, pensar e fazer uma coleção tipo única. E dessa coleção ele vai destrinchando, vai trazendo um pouquinho. Então, eu trouxe peças básicas que são dos 5 anos da marca e toda contada tecido de algodão, a lese, o rechilier. Então, foi, tipo, emocionante. E trazer o sal grosso e a aguda, né? Porque eu acredito, eu estava entrando numa semana de moda que ia me apresentar para o Brasil inteiro. Então, eu precisava estar bem protegida ali também, né? Dar boas energias para as pessoas, né? Axé é isso. Axé, eu te desejo algo de bom. E esse algo de bom vai retornar para a gente. Então, eu acredite no seu axé. E foi maravilhoso você acreditar, porque todo mundo ali sentiu essa vibração, essa energia, o casting que era também de diversidade. Sim, Você colocou. o cast, tipo, no começo foi bem doloroso, assim, né? Porque eu vou te contar um exemplo. Tipo, às vezes, quando eu ia fazer cast da Casa de Criadores, eu sempre perguntava para as agências: cadê as modelos negras? Eu quero que você me apresente as modelos negras. E sempre tinha uma modelo negra. Tipo, a agência trabalhava com 40 modelos, às vezes uma ou duas. E eu perguntava sempre para o dono da agência e para os bookers. Eu falei: cadê as modelos negras? Ah, é difícil de achar modelos negras. É isso que E eu ficava: é o trabalho de vocês, vocês têm que procurar. Se vocês encontram tantos modelos brancos, para vocês acharem modelos negros, vocês vão ter que achar. Então, minha briga com as agências sempre foram essas. Então, eu acabei buscando amiga de amigas, amigas de amigas, e aí rolava sempre esse problema, né? Tipo, precisa estar dentro de agência. Então, eu acabava apresentando essas meninas para as agências, a agência pegava, trabalhava. Então, esse casting diverso veio de.
E também, quando eu tinha minha primeira coleção, eu já não foi uma moda plus size. Aí uma amiga minha, a Natália, que é do interior de São Paulo, falou: ai, amiga, eu queria tanto uma roupa sua, você pode fazer uma pra medida? E daí eu percebi o como a gente da moda é cruel com as mulheres curvilíneas, né? Como a gente não atende esses corpos. E eu fico passado, porque o mercado de moda é um mercado que gosta de lucrar, gosta de ter dinheiro e não investe em numerações maiores. Nós vivemos num país onde as mulheres têm peito, têm bunda, têm curva, e não existe um estudo de modelagem para que essas mulheres entrem dentro dessa loja e encontrem essas roupas. É algo gritante, Então, tipo, eu não entendo isso. Isso é uma oportunidade de negócio muito enorme grande. e tão pouco explorada, né? Muito. Mas isso é um preconceito, né, Lília? Tipo, eles querem, tipo, sempre ter aquele padrão. E hoje, estamos no ano 2020, o mundo não comporta mais marcas que não falem de diversidade. As marcas que não falarem de diversidade, não forem diversas, elas vão acabar, elas não vão existir mais, porque as pessoas precisam se ver. Agora, Uhum. nesse momento que a questão racial está sendo tá no momento absolutamente explosivo, né? Tão importante. Você, o racismo foi uma coisa que te atingiu ao longo da sua carreira? Uhum. Ele ainda atinge, né, Lilian? Tipo, ele ainda atinge. O racismo, ele só vai deixar de atingir quando acabar. E uma das propostas minhas de vida é, enquanto eu viver, eu vou lutar contra o preconceito racial. O racismo me atinge quando eu quero pegar uma linha de crédito no banco, com juros menos uns 0% e tal, onde eu não estou bem atendido pela agência. É onde a Não gente é. não é, tipo, a gente sofre muito isso. Tipo, afroempreendedores no Brasil, a gente não tem acesso à linha de créditos. E as grandes marcas, pesquisa que eu fiz, toda grande marca brasileira tem acesso aos bancos, BNDES, tipo, esses grandes conglomerados brasileiros. A gente não tem acesso às linhas de créditos. Isso é uma maneira de preconceito racial. A gente não tem acesso à educação. Educação, quando eu falo, é ter lugares que nem eu quero fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa eu tenho que fazer esse grande investimento de viagem e tal dentro de Brasil. Mas aí você vai pesquisar de uma biblioteca, as vias de educação não são de fácil acesso. Então, o preconceito ele ainda persiste muito. E ele persiste muito assim. Tem muitas clientes brancas que chegam na loja e falam assim: ah, eu acho que eu não posso usar sua roupa, não posso comprar. É algo de apropriação cultural. E eu falo sempre para pessoas brancas: vocês têm que comprar de pessoas negras. Uma maneira de você acabar com o preconceito racial é você monetizar essas pessoas, você comprar dessas pessoas, você dar dinheiro a essas pessoas, comprar os produtos. E isso é uma maneira de combater o preconceito racial. E Aliás, muito obrigada pela tua participação. Hoje a gente publicou um post onde eu pedi as suas indicações e de mais 5 colegas de marcas feitas por negros também. Fiquei muito feliz de ter feito esse post. Obrigada por ter participado. que bom. E que esses posts aconteçam sempre. Porque eu digo a você, tipo, o futuro da moda está na cultura afro e indígena. Tudo isso que nós, pessoas negras, estamos lutando até agora, o movimento indígena vai vir junto. Porque os indígenas são os mais injustiçados também nesse momento. Tipo, os povos indígenas do Brasil, e nós temos no Brasil povos indígenas que não existem no mundo. O Brasil é um dos poucos lugares que ainda tem. A gente precisa abraçar os indígenas, a gente precisa cuidar deles. Mas, tipo, no Brasil é tudo tão relutante, tão uma luta constante, que o movimento negro está indo nessa luta e a gente vai abraçar nossos irmãos indígenas e trazer junto com a gente também, que essa luta não é sozinho. E essa luta não é só para nós, pessoas negras. Os brancos têm muito a ganhar com isso também, culturalmente. Um bombardeio de coisas boas, sabe, de, de cultura, que só tem para agregar, só veio para somar, não veio para diminuir, veio para somar.
A humanidade só tem a ganhar, né, Isaac? Sim. Porque a gente tem que entender que somos todos iguais, né? Independente da cor da pele. Agora, o que me admira é que eu acho que você fala tudo isso com um amor, sabe? Sem uma agressividade. Você sempre foi assim, positivo, otimista? Sempre. Sempre. Eu sou daquelas pessoas que acordam rindo, dando bom dia. E, tipo, as pessoas falam, pra que tanta animação assim, menos? E como é que está sendo a quarentena para você? Esse momento que eu acho que comercialmente deve estar sendo muito difícil. Como é que você lidou com isso? Olha, esse momento de quarentena, quando veio a Covid e falou, olha, é mundial, é mundial. Só me veio um reflexo de que todo mundo assistia esses filmes de pandemia, de zumbi, zumbi walk e tal. E eu falei, gente, é real. Nós temos que estar preparados para isso. Tipo, e será se a gente vai conseguir segurar isso? Porque quando veio a onda do confinamento, que estamos até hoje, e o fechamento da loja, eu pensei, eu vou falir, tipo, eu vou fechar e vou tentar sobreviver e resistir. Que a Tia Má, ela tem uma frase muito bacana que ela fala: resistir à arte mais profunda do nosso povo. E eu sempre falo, é um mantra para mim, sabe? Resistir à arte mais profunda do meu povo. E a gente resistir, onde pegou todo mundo, né? Tipo de surpresa. E daí eu quis entender o que ia acontecer. Eu fui vendo o que ia acontecendo lá fora, porque isso ia refletir aqui. Então, quando eu vi que lá fora eles já estavam usando máscaras há 2 meses, eu comecei a fazer a produção de máscaras. Tipo, a gente ficou 2 semanas parado, sem fazer nada, refletindo o que ia acontecer. E daí eu comecei a, junto com uma equipe, falar: olha, nós temos o grande privilégio de morar perto, que nem eu moro na Santa Cecília. A gente é vizinho, né, Isaac? É muito vizinho. Todo mundo vizinho. Então, a gente fez um acordo que a gente já é uma família. Então, a gente vai se cuidar. E nesse momento de se cuidar, a gente vai fazer essas produções. Onde a gente fez essa produção das máscaras, que é algo de utensílio público, né? Para a saúde, com preço muito acessível e de doação. E depois, como a loja estava fechada, a loja fica no centro da cidade, e várias pessoas querem de alguma forma, eu comecei a arrecadar alimentos da loja para distribuir dentro do centro mesmo, onde a gente distribuiu para refugiados. A mamãe, essa senhora senegalesa, ela tem grande contato de pessoas, de refugiados, e aqui no centro tem um moinho, que é uma comunidade de pessoas que estão precisando muito, tanto de alimentos, tanto de gás de cozinha. Então, a gente conseguiu um dinheiro para o gás de cozinha e de alimentos. E começou a produção das camisetas. Só uma Como a coisa, como que as pessoas podem fazer para contribuir com eles? Você tem um. na loja mesmo, tipo, mas a questão do bairro. Tem gente que não mora no bairro, manda via carro, de alguma maneira, tipo, deixa lá na porta da loja, a gente arrecada os alimentos e repassa. É, Rua Jaguaribe. na Rua Jaguaribe 384. No Instagram da marca tem todas as informações também, que é Isaac Silva Brand. E das máscaras, você compra 6 máscaras, você recebe 4 e 2 são para doação. Que aí umas foram para essa comunidade e outras foram para o Paraisópolis do PIN Periferia Inventando Moda, né? Tipo, que é uma comunidade de moda lá bem legal do Alex. Que Muito tem legal, um projeto lindo. projeto lindo. Hoje eu Mas recebi. o teu online, daí, você conseguiu crescer ele o suficiente? Quantos por cento hoje ele representa do que você vendia antes? Ó, nesse momento, antes o site representava 30% de venda. Hoje, nessa pandemia, como está fechado, representa 60%. A gente cresceu 30%. É muito bom. Isso é muito bom. Mas ele ainda não paga todas as despesas, porque a gente não tem fundo de caixa, a gente não tem um investimento, não tem sócio investidor. Então é isso. É um meio para se pagar. Então é muito arriscado. Mas eu agradeço todos os dias por pelo menos a gente estar faturando esses 60%, né? Tipo, porque essa roda. Porque não é só a marca, tem pessoas também na marca, né?
Tipo, tem as costureiras, tipo, tem 2 costureiras que fazem freelance fora e a equipe dentro da loja. Então a gente está tentando de todas as formas se manter bem. Tipo, Mas, Isaac, eu vou te falar, manter 60% hoje não é o padrão. Você está indo muito bem, então, parabéns pela. Porque não é o padrão. As marcas não estão conseguindo ter um faturamento de 60%. Então, é muito legal o que está acontecendo com você. sim, porque lá no site, no Instagram eu falo, né? Vocês querem ajudar de alguma forma nesse axé? E é o que eu falo sempre, compre dos pequenos empreendedores. Quem está fazendo as máscaras, quem está fazendo as camisetas, quem está fazendo as roupas para ficar em casa, tipo um acessório. Tipo, essa renda, tipo, é o que eu chamo de black money, né? Ainda vai girando. Eu compro de você, você compra de mim, e assim a gente vai ficando bem. Então, essa roda tem que girar. Muito bom, muito bom. Eu queria que você deixasse, porque está acabando o nosso tempo, eu queria que você aconselhasse as pessoas hoje, porque a gente. Existe o racismo estrutural, que a gente sabe muito bem, que é o que a gente vive, e a maioria dos brasileiros foi educada para acreditar que não tinha preconceito, né? Que não era preconceituoso. E eu acho que é o momento que a gente tem hoje, especialmente essa oportunidade que eu estou tendo de conversar com você, de você talvez falar alguma coisa que possa ajudar essas pessoas a ter essa consciência e a mudar. Uhum. Eu digo assim, as pessoas negras, a gente quer reparação histórica. Tipo, a gente não quer vingança. Tipo, é reparação histórica. E assim, é mais do que um pedido de desculpa. É uma mudança comportamental. Então, não é só um simples pedido de desculpa que vai mudar as coisas, mas sim essa questão comportamental. Tipo, essa mudança, a gente precisa dessa mudança já. E as pessoas que têm isso, elas têm o poder para fazer. Elas podem fazer isso. E o que eu falo sempre para as pessoas, tipo, nossa, mas você acha que minha marca é racista? Eu falei, olha pro seu filho. Só tem pessoas brancas. Olha a pluralidade dentro da sua empresa. Olhe dentro da sua empresa. As pessoas que estão na frente dessa gestão. E mesmo assim, se você for contratar pessoas, pague ela da mesma maneira que você paga as pessoas brancas, dê o mesmo destaque. Então, essa humanização vem disso. Então, é isso que eu falo para essa mensagem que eu quero deixar também. Tipo, vai ser bom para todo mundo. Então, tem que ter essa mudança comportamental. Querido, Então, muito obrigada. Axé. Muito axé. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqueles 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho acionado para saber sempre das novidades. E fica bem.